Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 14 diz: faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e calatetarás. É coisa difícil. Betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás. Para o comprimento da arca, 300 côvados, para a sua largura, 50 côvados, para a sua altura, 30 côvados. Fará um teto para a arca, rematarás um côvado mais alto, farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Tá bom. Aí, da minha parte, eu vou mandar o dilúvio, Deus está falando aqui. Amém? Estranho, né? Você pensou, você acorda no belo dia, Deus te acorda e diz: olha, amado, eu vou te dar um projeto. Negócio difícil, sim, mas é você que eu escolhi. E sabe, Deus, a palavra vai dizer que Noé achou graça aos olhos de Deus. Então Deus não escolheu Noé por outro motivo senão graça. Noé não era o melhor construtor, não era engenheiro, arquiteto, projetista, marceneiro, não. Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Só que graça que dá trabalho. Porque Noé não é engenheiro, não é arquiteto, nunca construiu nada, não tem uma história dizendo: olha, Noé construía barco, então isso aqui é só uma evolução daquilo que ele já fazia. Não. Noé foi chamado para fazer algo inédito. A história vai dizer que o processo de construção da arca, isso a história vai nos explicar, que demorou em torno de 120 anos. Eu demorei um tempinho para construir minha casa, eu já fiquei preocupado. Agora você imagina que demorou 120 anos para construir uma arca. Agora, para pensar os desafios do Noé. Quais são primeiro? Bom, primeiro, transformar o que Deus deu numa planta. Sabe quem faz isso? O arquiteto. E Noé não é arquiteto. Noé não é. Mas Deus deu para ele um projeto. Então a graça o tornou um arquiteto. Faz a planta. Então Noé tem a planta. Ele só pegou aquilo que Deus falou. Deus não escreveu, ele fez uma planta. 3 côvados mais alto, não sei o que, 3 andares, 150 côvados. Todo o projeto foi dado. Agora, qual é o segundo desafio de Noé? Bom, transformar uma planta em uma realidade. Quer ver uma coisa engraçada? Quando eu fui construir minha casa, eu contratei os pedreiros para minha casa. E eu me lembro que eles foram fazer o fundamento, irmão, eu achava tão lindo meu terreno lisinho assim, limpinho, não tinha nada. Quando eles começaram a cavar o terreno, porque eu não entendia nada, eu falei: meu Deus, acabaram com o terreno. Porque eu não entendo. Só que aí no processo eu fui entendendo que aquilo era alicerce, fui entendendo que era coluna, que era viga. Inclusive, se eu não tivesse entendido, meus pedreiros tinham construído cada coisa, irmão. Irmão, povo difícil de trabalhar, o tal do pedreiro. É um desabafo que fica registrado. Agora você imagina Noé, nunca construiu nada, virou arquiteto do dia para a noite e de repente virou um marceneiro da parada toda. Agora, esses são os desafios lógicos. Mas sabe qual é o principal desafio de Noé? As pessoas. Isso é o pior. Pior do que receber uma grande missão de Deus é enfrentar as pessoas que não acreditam que a gente é capaz de cumprir aquilo que Deus sonhou para nós. Pior do que viver os melhores dias da nossa vida é ver as pessoas dizendo que não somos dignos, merecedores, não foi feito para nós, tem gente melhor. Isso é óbvio, mas eu não estou preocupado com o que as pessoas dizem, mas com a missão que recebi. Parece bom isso para você, mas é um exercício. É um exercício. Lidar com as críticas. Noé fez esse exercício durante 120 dias, 120 anos. Já imaginou Noé construindo a arca, passava alguém e dizia: ô irmão, tá maluco? Você tá construindo isso primeiro, tá longe da água. Como que você vai levar isso pra água? Aí Noé dizia: amado, isso é um dilúvio que vai vir. Gente ignorante. Que dilúvio, amado? Isso é maluco, irmão. Imagina quantas pessoas tentaram internar Noé. Já parou pra pensar? Quantas pessoas olharam para o projeto que Deus deu para Noé e diz: isso não vai servir para ninguém, para nada. Não vai prosperar. Para que construir um barco tão grande? Agora você imagina, Noé olha para quem fala e olha para aquilo que Deus falou. O que vale mais? Noé ouve a crítica e ouve aquilo que Deus diz: só faz isso que o dilúvio deixa para mim.
Noé não foi chamado para fazer água, dilúvio. Não. Noé só foi chamado para fazer a arca. Eu quero te dizer uma coisa: o resto do processo não pertence a você. Você só foi chamado para fazer exatamente aquilo que Deus colocou para você. Posso te falar uma coisa? Deus não me chamou para ganhar pessoas, no sentido de fazê-las converter. Não. Deus só me chamou para pregar. Quem faz o resto é Ele. Quem convence é Ele. Quem faz as pessoas na hora certa assistirem é Ele. Eu recebo, sabe, mensagem todo dia de gente que diz pra mim: pastor, eu do nada recebi o vídeo. Não fui eu que fiz. Eu só fui gravar. Fui pregar. Quem fez o negócio acontecer foi Ele. Ele é o dono do projeto. Quem faz é Ele. Dave vai gravar vídeo, você é maluco? Ninguém vai ver. Mas se vai ver ou não, o problema é do resto do processo. Deus não me falou se ia fazer ver. Deus só mandou fazer. Sabe qual é o nosso problema? A gente não olha o que falam. A gente não olha quem fala, a gente olha o que falam, sendo que deveria ser o contrário. Olha para quem fala ao invés do que fala. Porque se você começa a olhar para quem fala, você vai perceber que quem está falando não é Deus, então não serve. Você imagina, todo grande projeto tem as especulações. Já viu quando começa a construir um prédio? Já viu? Todo mundo começa a dizer: quanto tempo vai demorar? Será que vai dar certo? Olha, eu nem sabendo que essa construtora está meio quebrada. E as pessoas ficam criando especulação, mas ninguém sabe nada. O único que sabe é o engenheiro que recebeu o projeto. Ninguém precisa saber do que Deus tem para você. Só faça. Em vez de contar, começa a fazer. Em vez de tentar dizer, se justificar: não, eu estou fazendo isso porque... Não. Deus não te chamou para justificar o que Ele fez, mandou você fazer. Basta você assumir a responsabilidade. Deus te deu uma missão, cumpra a missão. Não deixa a crítica parar você. Não deixa a crítica roubar o projeto que Deus desenhou sobre a sua história. Porque se as críticas forem mais poderosas do que a voz de Deus sobre você, meu amigo, você está na vida errada. Porque as críticas sempre existirão. Meu lindo, eu recebo crítica todo dia. Eu recebo crítica pelo meu tom de voz. Tem gente que reclama do meu tom de voz. Eu tenho culpa? Ai, porque ele fala muito meloso. Eu tenho culpa? Porque ele chora demais. Eu tenho culpa de ser chorão? Foi Deus que me fez assim, e justamente a missão veio porque me fez preparado para viver exatamente o que eu estou vivendo. Eu não estou vivendo correndo a corrida de alguém. Eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus chamou. Isso não é um desabafo. Eu só estou dizendo para você o seguinte: meu lindo, Deus te deu uma missão que nunca será compatível com você, mas Ele fez você para a missão. E de uma hora ou outra você vai olhar e vai dizer: uau, isso se encaixa perfeitamente para aquilo que Deus me fez nascer para viver. Sabe, eu estudei 5 anos para ser advogado. Inclusive tem uns amigos aqui hoje na plateia que formaram junto comigo. Está aqui o Rodrigo, está aqui a Natália. Estudaram junto comigo. A gente estudou 5 anos juntos, fez trabalho junto, prova junto. E eles são advogados. Eu não. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu ouvi críticas por conta disso. Imagina, quando eu comecei a viver com a minha esposa, isso aqui que eu estou vivendo, falar do amor de Jesus. Sabe, quando eu comecei, eu me lembro que eu saía com a mãozinha atrás, outra na frente, com um pacotinho de bala, pacotinho de amendoim. Eu já vivi tanta coisa, já andei com a minha esposa com um ninho velho, com ela limpando o vidro com guarda-chuva, porque a chuva caía e o limpador estragou. A gente ia pregar e não tem dinheiro nem para voltar para casa. Quanta crítica eu recebi: você vai morrer de fome, você tirou essa menina tinha tudo para ser juiz, você tinha tudo para ser advogado, que escolha péssima. Críticas, mas mediante tudo isso havia uma missão. E a missão tem que ser mais superior, tem que ser superior às críticas. Se estão dizendo para você que não vai dar certo, qual voz você vai escolher? Qual voz vai dominar o seu coração? O que vai dominar o seu destino? O que vai dominar aquilo que você vai fazer amanhã, quando acordar bem cedo? Posso te dizer uma coisa, meu lindo? Amanhã acorda cedo e começa a construir a arca que Deus mandou você construir.